Boa noite, minha gente. Nós já estamos ao vivo para nossa live de hoje e a gente vai falar hoje sobre os impactos da pandemia nas relações familiares. Então será um bate-papo comigo e com a Tassimere. Tassimere é terapeuta ocupacional e a gente vai falar sobre esses impactos na vida aí, né, do mundo, né, de todas as pessoas, de todas as famílias, né, algo mundial. Então vamos ver se a Tassimere, ela já entrou aqui. Eu vou convidá-la para estar aqui comigo, tá certo? Só um momentinho. Tassimere entrou aqui. Vamos convidar. Olá, Boa noite, Tassimere. tá escutando bem? Tô escutando. Você tá me escutando bem também? Tá tudo ok? Tô, tudo ok, Que bom. Boa noite, tudo bem? tudo tranquilo, Tudo graças a Deus. que bom. Então nós estamos aqui essa noite ao vivo para nossa live de hoje e a gente vai conversar sobre os impactos da pandemia nas relações familiares, não é isso? Isso, exatamente. Onde a gente vê o reflexo disso no nosso dia a dia, né? No domicílio, não só no lado profissional, mas também familiar, né? A gente pode até, durante a conversa, relatar algumas situações familiares que essa pandemia meio que nos fez aprender algumas coisas, né, de outros aprendizados, de outros caminhos para a gente lidar melhor forma possível com essa situação. Sim, com certeza. É. Foram muitas, acho que tem muitos pontos aí, né, que a pandemia a gente pode abordar, né, que a pandemia realmente trouxe muitas consequências, né, Tassimene? Tassimene, acho que a gente poderia começar se apresentando, né, para as pessoas também que forem entrando. Também a live vai ficar gravada, né, posteriormente, as pessoas que forem assistir, né, também que não nos conhecem, né, a gente pode se apresentar. Quer começar? Pode começar. Ok. Meu nome é Tassimere Santana, sou terapeuta ocupacional, especialista em gerontologia e terapia ocupacional no método terapia ocupacional dinâmica. E desde quando eu me formei, atuo nessa área do idoso, né? O adulto e o idoso, mais o idoso. E a gente sempre, quando trabalha com o idoso, a gente não trabalha só, né? Só ele, só a pessoa do idoso, mas tem, assim como na terapia ocupacional, todo o público da gente. O nosso cliente, é o nosso familiar, e aí também com o idoso cuidador, né? Então, eu digo assim, é uma equipe. Além da equipe que também trabalha o fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, enfim. Mas é uma equipe que eu digo diária, no dia a dia, na rotina do idoso, no cotidiano dele, que nos ajuda muito, né, no nosso trabalho, no nosso tratamento. Uhum. Que bom, muito importante, né? Um trabalho multidisciplinar, né, Tassimere, assim, esse E trabalho com a pessoa idosa, né? Assim, tem muitas vertentes, muito importante. isso. Então, vamos lá. Eu vou me apresentar, né? Meu nome é Kilvânia Martins, né? Eu sou psicóloga e eu sou psicóloga clínica e perinatal. Então, eu atuo na clínica com adolescentes e adultos e trabalho também na área da psicologia perinatal, né, onde a gente atua com todo o período, todo o ciclo gravídico puerperal, né, que a mulher, desde o momento em que ela inicia a pensar numa gravidez, né, nas tentativas, né? A gente trabalha com gestantes também, pós-parto, né? Com mães, pais, então é esse o meu trabalho, né? Tenho essa especialidade, mas também atuo na clínica com adolescentes e adultos também. Então, né?
devidas apresentações, já estão apresentadas. Então, sejam bem-vindos aqueles que estão entrando, né, na nossa live, sejam todos bem-vindos. É um prazer, né, estar aqui com vocês essa noite. Então, a gente vai iniciar colocando aqui aos nossos, né, trilhando aí, né, um caminho, né, Tassimeire, assim, de construção, né, desse tema, né, que super importante, que eu acho que é um tema ainda atual, né, embora a gente perceba, né, que a pandemia hoje, ela já está algo que já é, digamos assim, talvez assim a gente já se acostumou, né? A gente ainda está na pandemia, mas claro, né? Já é um processo que a gente está, né? Saindo aos poucos, né? Retomando algumas coisas, né, Tassimene? Mas eu acho que a gente ainda é uma coisa que a gente ainda está vivendo, né? Claro que eu acho que 2020 foi um ano assim bem intenso, né? Foi um ano assim que foi o início, a gente não estava preparado, né? Então, assim, eu acho que impactou muito, né, o ano de 2020 na vida das famílias, das pessoas, né? E ainda vem impactando, né? Isso, ainda a gente percebe, eu digo assim, que a gente está se ressurgindo, né? Se reorganizando, né? Mas ainda a gente percebe algumas famílias ainda muito temerosas em relação a voltar à rotina, né, diária, e aos poucos, vejo também com a questão das vacinas, que as pessoas também tem aqueles que ainda estão temerosos, mas tem aqueles que já estão mais ainda com cuidado, mas estão começando aos poucos e experimentando, saindo, né? Começando a voltar às suas atividades que realizavam antes, né? Hum, é, realmente. E acho que isso é um ponto bem importante, que assim, né? Eu acho que a pandemia ela trouxe, né, alguns impactos, algumas consequências, né? E uma delas foi essa, né? Como você está falando, né? Tá assim, da rotina, né? As famílias ficaram realmente, digamos assim, no início e até, né? Até agora, até hoje, assim, houve uma desorganização, né? Algo que se desestruturou ali, né? Que algo que já estava naquele funcionamento normal, né? Tá, de é, normal, né? De trabalhar, né? Das pessoas irem trabalhar, das pessoas. De repente as pessoas se viram, né? Dentro de casa, né? E, Pai, filho, idosos, sei lá, né? Assim, acho que cada um, é claro que cada um tem o seu contexto, né? Cada uhum, contexto, tem um contexto familiar de cada um. Mas no geral, né? Como a gente pode perceber, foi isso, né? Foi uma coisa assim que de repente, da hora para o dia, a família ficou desestruturada, né? Digamos assim, uhum, aquela base, aquela construção, aquela rotina que antes se vivia, hoje, né? 2020, 2021, né? Agora, como você está dizendo, né? Agora está começando de novo, né? Alguma coisa voltar. Mas, até assim, a gente se pergunta assim, voltar ao que era antes? Será que é possível voltar ao que era antes? Né? uhum. É, Será? Eu acho é, que talvez hoje a gente não volte mais assim, né? Não vai voltar mais ao que era antes. Eu acho que eu vejo muito que essa pandemia ela afetou cada pessoa de uma forma, né? E que hoje nós somos diferentes, né? A gente vive coisas diferentes, né? Assim, é, a gente absorveu aquilo, né? Que a gente aprendeu, que a gente vivenciou, né? Muita coisa assim que foi é, perdida, né? São perdas. Né? Tanto perdas físicas mesmo, né? Por conta da pandemia, de pessoas, né? E tudo, mas também perdas, digamos, emocionais, né? Perdas familiar, de rotina, né? Algo que eu tinha antes e hoje eu não tenho mais, né? Então, assim, acho que bem nesse sentido, né? isso. E que a gente percebe assim, foi muito brusco, né? Foi muito repentino. E nós estávamos no começo do ano, né? Se organizando, volta às aulas,
voltando de férias, de carnaval. Aí no carnaval, no início do ano, carnaval a gente já tinha algumas notícias, mas a gente achava que não, aqui não vai demorar, né? É. Ainda descobrindo o que era. E Uhum. aí foi a situação assim, de repente, para todo mundo em casa. E aí, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, a gente começa a realmente ir aos poucos, cai, como se diz, caindo a ficha. E aí, vou puxar aqui um contexto familiar, né, de alguns pacientes, também até um relato também familiar, da situação de assistência aos nossos idosos, né? Porque tem idosos que têm o seu apartamento, né, tem a sua independência morando ali, com um cuidador, então com uma pessoa que vai um dia, passa o dia, depois ele dorme sozinho, enfim. E nós, assim, daquela rotina de família, de filhos, né, de marido, tudo que ia na casa da mãe, ou da avó, da tia-avó, que cuidava, dava assistência, então parou tudo. E aí começou os aprendizados, né? A gente começar a cair a ficha e começou os aprendizados de quê? E agora? Como é que eu vou fazer? Né? A questão principal, os cuidados, comprar os materiais para ter cuidado, para a gente conseguir sair, né? Que foi aquela correria de não ter mais álcool, de não ter máscara, de não ter as pessoas irem para o supermercado comprar um monte de coisa e guardar em casa, achando que ia fechar até supermercado. É. Então foi assim meio que um pânicozinho para todo mundo, né? Para a gente se reorganizar. E aí, para vir as informações de que os serviços essenciais realmente não poderiam parar. E aí, meio que a gente ainda ficava naquela situação com receio, mas foi aos poucos tranquilizando nesse aspecto de alimento, de remédio, né? E a gente pensar, né, como vai ser a estratégia para dar assistência para o meu familiar, para o meu pai que é idoso, para minha avó, para minha tia, para o meu familiar que é idoso, que mora sozinho, como a gente fazer aquilo com todo o cuidado, né? Porque era uma doença que a gente ainda não, nós estamos engateando, né? Mas já tem muita coisa, graças a Deus, que a gente sabe, né? As transmissões, a gente já tem a vacina, mas eu digo assim que a gente ainda vai caminhar ainda para vários conhecimentos a respeito. E aí foi assim meio também sim, esse susto, né, para todo mundo. E para quem tem criança, né, crianças pequenas, e aí também foi outro, né, outro momento da gente buscar a criatividade, o que fazer, né? Então, assim, foram vários aspectos. Nós, questões profissionais, da gente ter que parar consultório, parar atendimento domiciliar, tudo da gente ver a questão nossa também financeira, de filho parar de ir para colégio e estar tá dentro de casa, e dar assistência com a escola remota, né? Exato. E de querer sair de casa e não pode, e a gente inventar um monte de coisa para poder interter. E então, assim, foram vários momentos, várias estratégias que a gente teve que buscar, né? Aí para tentar solucionar, amenizar essa situação e que foi por um período é, razoável, né, grande, até porque a gente ainda está nesse processo da pandemia, amenizou, né, bastante, mas a gente ainda precisa ter muito cuidado. E aí, nesse ano agora, já a gente finalizando, digamos assim, 2021, ano passado mesmo, em setembro, quando as coisas foram começando a melhorar, e aí, né, amenizando a situação, comércio, abrindo isso, abrindo aquilo, algumas famílias retomando algumas atividades, querendo, né? O início era aqueles profissionais que já tiveram Covid, porque tinha aquela, né, ideia de que já teve Covid, que não podia pegar mais, enfim. E aí a gente já começou a perceber algumas coisas, né, que estavam realmente mudando emocionalmente, psiquicamente, de rotina, de conflitos também familiares, né? A gente percebeu muito, foi uma mudança geral, né? E agora, em 2021, todo mundo, assim, a grande maioria dos idosos, vou falando um pouquinho do meu público, idoso, vacinados, retomando as suas atividades, retomando os seus tratamentos, a gente percebe mudanças, assim, bem acentuadas em termos cognitivos,
Em termos emocionais, né? Algumas pessoas com a questão dos pânico, né? Depressão, e também conflitos assim de financeiro que vem, que acarreta, né? Acaba acarretando todo o contexto familiar, porque não deixou, atingiu também financeiramente muitas famílias. E aí alguns filhos que tinham sua independência, sua casa, tudinho, financeiramente, se viram, tem que voltar para casa dos pais para poder manter aquela situação econômica, né? E porque o pai é aposentada, e era pelo menos no meio, enquanto se reestruturava, se voltava, né, a trabalhar para se manter, ter o básico, né, do dia a dia. E aí, dentro de uma casa que era um costume, que, digamos, era só um idoso, um cuidador, aí de repente chega pai, né? O filho, quer dizer, o filho com o neto, neto de 5 anos, neto mais novo, ou então um neto adolescente. E aí aquele contexto foi ficando assim, a gente precisava ter que repensar, né? Ter uma estrutura mesmo, o diálogo tendo que prevalecer diante disso tudo. E aí a gente percebe que alguns filhos, nessa aproximação mais dia a dia com os pais, eles começaram a perceber, como eu disse, falando no caso do idoso, que é meu público que atendo, começaram realmente a perceber algumas dificuldades, né, do seu pai, do seu familiar idoso. Dificuldades essas de locomoção, né, de cognitivas, né, emocionais, porque muita gente, o meio já não tinha mais as atividades do dia a dia, então se voltaram para o meio de comunicação televisão. E no início, assim, pelo menos uns 8 meses, ainda hoje tem mais, era informação direta, informação, e muita gente só absorvia aquela informação negativa e começou a criar aquelas situações, assim, realmente de pânico. E aqueles idosos que não tiveram, que ficaram realmente isolados, a gente percebeu essa questão surgindo a depressão, Sim. né? De estarem sozinhos, sem aquele medo da morte, escutando aqueles idosos que têm o senso crítico ainda, né? A sua autonomia de escutar o que está acontecendo no mundo. Ah, eu vou ficar aqui sozinho, né? Então começaram a surgir muitas questões psíquicas aí que começaram a aflorar, que de repente, se um dia fosse aflorar, foram, né, digamos assim, antecipadas, né? Pelas questões também cognitivas, né? A gente percebe que um número alto de idosos estão chegando já com um quadro de demência, né? E de demência um pouquinho avançado, porque a família achava que era normal, né? Estava envelhecendo, normal, mas quando foi para a casa do idoso, no dia a dia, percebeu que não tinha algo bem diferente, ou então começou a ir com mais frequência na casa do idoso para dar uma assistência, alguma coisa a mais, e aí começou a se perceber, né, essas mudanças, né, digamos, essas alterações. E aí, agora, né, com o retorno de realmente tendo uma rotina mais, né, não como antes, mas voltando mais frequência aí para sua atividade física, aí para o supermercado, para o tratamento, né, e começaram a gente perceber que as familiares, assim, se aproximando mais, começaram a perceber que realmente precisavam ter um cuidado maior, que tinha algo também errado, né? E aí a gente começa a perceber que houve muitas alterações, né, em todos esses contextos. E que as pessoas estão começando, agora, voltando às rotinas, começando a buscar as soluções, o que fazer, né? O que fazer agora, nesse momento. Sim. Você falando aí, né, assim, realmente eu creio, né, que os idosos foi uma parcela, assim, da sociedade que, né, foi muito atingido, até mesmo, né, Tassimere, pela questão da doença em si, né, que realmente os idosos precisaram ter um maior cuidado, né, de ficar em casa, né, os idosos, né, tem muito idoso que talvez, né, já fica em casa,
né? Já fica mais em casa, quando sai é tão pouco, e agora, né, teve que realmente ficar totalmente, isolamento social. Eu creio que realmente foi, né, bem uma parcela da sociedade que foi bem atingida, né, como você falou, bem legal, bem assim, bem intenso, né? Acho que foi bem intenso para os idosos. Sim. E realmente, né, a pandemia, ela trouxe esses impactos, né, como a gente está falando, tanto impactos sociais, econômicos, né, como você pontuou também, né, impactos econômicos, a redução da renda familiar, né, muitas pessoas, trabalhadores liberais, trabalhadores que trabalhavam né, com alguma coisa que perderam, né, a renda, pessoas que foram, né, que ficaram desempregadas, né, então é um contexto que realmente afetou bastante a família, né, porque imagina aí, né, a gente pensa aí, quando a gente pensa numa estrutura familiar, a gente já pode pensar, né, que precisa, né, a estrutura familiar, a gente precisa, né, de um provedor, precisa de que, né, que alguém que, né, seja o provedor daquela família, né, ou dois, ou um, mas, né, precisa ter um sustento, né, e aí, assim, muitas famílias ficaram desamparadas nesse momento. Aí você imagina, né, Tassimir, como você está falando, um desamparo já é emocional, né? Porque a doença em si já trouxe essas questões emocionais, perdas mesmo de pessoas, de parentes, né? Então, assim, já tem esse emocional já atingido, né? Também as pessoas ficaram inseguras, né? Porque não se é o que ia ocorrer, né? E aí, né? Essa doença vai chegar aqui na minha casa, né? Será que vai atingir minha família? Então, assim, já era um clima inseguro, né? Já vivia aquele clima de insegurança, né? E aí, ainda mais com essa, né? Então, assim, aí juntou, né? Várias coisas, né? Muitas coisas, assim, que trouxeram impactos na saúde emocional das pessoas, né? Tanto das pessoas, né, individualmente, como pessoas fazendo parte do núcleo familiar, né, da família. Então, realmente foram impactos assim que geraram muitos adoecimentos emocionais, né? A gente pode constatar, pesquisas, né, estão aí para constatar aumento de casos, né, de pessoas com depressão, como você falou, né? Tanto nos idosos como também, né, desde criança, acho que afetou, né, crianças que ficaram em casa, que não tiveram escola, né, que estavam ali, como você falou, né, Tassimir, que os pais tinham que fazer, né, de tudo para poder interagir com essa criança. Mas, ao mesmo tempo, muitos pais precisavam trabalhar remoto, né? Então, assim, é claro que dependeu do contexto familiar de cada um, mas, no geral, a gente pode perceber essas questões, né? De crianças, até crianças, né, que desenvolveram processos de depressão, de ansiedade, né? Então, de crianças a adultos, idosos, né? É, tiveram realmente, né, assim, muitas pesquisas, né, vieram constatar esse aumento de casos, né, de transtornos depressivos, de transtornos ansiosos, né? Então, foi uma coisa, assim, bem geral. E, assim, a família, né, ela tem, ela tem, digamos assim, subsídios, né, para com conflitos, né? Porque assim, né, numa família normalmente sem período de pandemia, surgem conflitos, né? Conflitos, digamos, que ocorrem no núcleo familiar, né? Ah, o meu filho tá fazendo algo que eu não gosto, né? Eu tenho que lidar com meu filho adolescente, eu tenho que lidar com uma criança ali que está passando por um processo difícil, né? No aprendizado, na escola, enfim. Surgem os conflitos, né? Familiares. Porém, esses conflitos familiares, eles foram também, digamos assim, intensificados pela convivência familiar, né? Essa convivência familiar intensa, que, né, eu acho que primeiramente no ano de 2020, que ficou realmente aquele isolamento social bem intenso, né? Bem específico. E passando, né, até hoje, porque acho que esse ano ainda tiveram crianças que estão em casa, né? Tem pais que ainda não colocam, não, vou colocar só na partir do próximo ano, né? Que esse ano foi esse período de transição e está sendo. Então, assim, essa convivência familiar intensa, ela traz essas características de conflitos, né? Então, foi. Kilvane, só um Hum, instante.
Para mim, deu uma Deu? travadazinha e teu áudio ficou bem baixo para mim. Foi? Deixa eu Foi. ver aqui se tem alguma coisa que eu posso fazer. Deixa Melhorou? eu Tu acha que ver se. melhorou? Porque às vezes é uma instabilidade, porque ao vivo tem dessas coisas, né? As instabilidades de Eu vou conexão. sair e Mas vou entrar de novo, tá bom. Então, tá bom? então sai para ver se melhora. Tá, se meio deu uma saidinha para ver se melhora. Gente, vocês que estão aí, vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo ok? É porque como aqui a gente não tem esse retorno, tá tudo ok aí? Só esperar que a Tassumeire voltar, certo? Vocês estão me escutando direitinho? Se alguém puder colocar aí no chat, sim? Beleza. É que a Tassimere não estava tendo esse retorno, ela achou, ela viu que minha voz estava ficando estava falhando, e aí ela deu uma saidinha. Mas vamos ver aqui. Esperando, aguardando ela retornar. Deixa eu chamar, ver se ela. Tá ótimo. Ah, então vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu chamar de novo. Deu certo, Tassimere? Tá me Pronto. escutando agora? Agora eu tô. Tá? Tá Pronto. tranquilo. É, pode ter sido um probleminha no. Às vezes ou é aqui ou é aí, né? Então dá um probleminha de conexão e aí falha a voz. Mas deu certo, né? Deu. Tá ouvindo. Pronto. Então a gente estava falando de. Ah, a gente estava falando dos conflitos, né? Isso. Dentro das relações familiares, né? Então eu estava pontuando que dentro das relações familiares, né, nesse contexto de pandemia, surgiram vários conflitos, né? Então, assim, é, surgiram os conflitos, né, no sentido de que as pessoas ficaram muito. A convivência ficou intensa, né? A convivência ficou intensa dentro de casa, né? Mudar, como a gente já pontuou, né? Mudou a rotina, né? Mudou a rotina das famílias. Então, aquele pai, aquela mãe que ia trabalhar fora, né? Hoje teve que se adaptar, né? Houveram muitas adaptações, né? Teve que se adaptar e teve que ficar online, né? Teve que mudar o contexto, né? Mudar a rotina da família. Então, realmente houve, né, essa convivência familiar intensa. Então, dessa convivência familiar, trouxeram realmente vários conflitos, né? Então, eu estava falando que a família, ela já tem é, digamos assim, ela tem que aprender, ela já vai aprendendo a lidar com esses conflitos, né? Mas na pandemia, esses conflitos se intensificaram, ficaram muito fortes, né? Por conta da convivência, né? É um filho que está ali, é eu tendo que trabalhar aqui online e meu filho está, né, tá ali querendo, né, querendo atenção, porque também não tem escola. Então, essa convivência familiar intensa trouxe, né, esses conflitos, né? Você ter que gerenciar esses conflitos. Então, foi muito importante, né? Assim, eu conversando com algumas famílias, né? Com algumas pessoas que têm famílias, que têm filhos, né? Que tem esse contexto também, que tem um pai, né? Muitas famílias tiveram que trazer, né, Tassimir, talvez o seu idoso para dentro da sua casa, né? Então, Isso. ficou aquele núcleo familiar ali, né? Que ficou ali, né? Eu preciso, né, cuidar dali do meu pai, da minha mãe que está ali isolado, então pelo menos para ele ficar aqui dentro de casa, então todo mundo se isolou dentro de casa. E aí, assim, né, foi muito importante, né? Muitas famílias precisaram criar um arsenal de coisas para lidar com esses conflitos, né? Assim, de coisas mesmo digamos, por exemplo, como a comunicação, né? Exercitar, né? Exercitar, por exemplo, né, a comunicação, o diálogo dentro das famílias, foi muito importante, né? Porque senão, né, iam, né, ia haver conflitos mais intensos ainda. Então, para você poder sustentar ali a sua família, né, assim, construir aquilo e as relações, né, se manterem, né? A gente sabe que também na pandemia foi assim, estudos, né? Pesquisas dizem que houve um grande número de divórcios, né? Nessa época de pandemia. Então, por quê? Porque não conseguiu se sustentar, aquele núcleo familiar não conseguiu se sustentar, não conseguiu, né, criar esse arsenal de coisas necessárias
para que pudesse, mesmo diante de todos os conflitos, todos os problemas que a pandemia trouxe, né, se sustentar ali e, digamos assim, sobreviver, né? Tanto emocionalmente, como fisicamente, como financeiramente, né? Todas essas questões aí, né? Passando, passeando. Isso, eu digo que foi um jogo de cintura muito grande, né? Nós tivemos que ter um jogo de cintura muito grande. Isso qualquer um de nós, porque nós observamos assim, diante de tanta notícia do que vinha, de incertezas, a gente teve também que saber lidar com as perdas, né? Saber lidar, comportar o familiar que perdeu alguém, que está de luto e que ainda hoje ainda permanece naquele luto, né? Que foi para o hospital para tentar se curar, para tentar solucionar, às vezes, não, era só uma gripe, né, pequenininha, tudo, e acabou que faleceu. E pessoas que a gente viu assim, não, é uma pessoa jovem, aí meu irmão é jovem, atleta, e de repente não voltou mais. E aí, como eu passar essa informação, como dar fazer esse conforto para minha mãe, que é idosa, como eu fazer, dar essa informação para ela que é doente, tem problema cardíaco, né? Como dar essa informação para minha mãe que tem um problema cognitivo também. Então, assim, a gente teve que usar muita criatividade, né? A gente sabe, teve conflitos familiares, mas a gente também tem que observar o outro lado. Teve também muito fortalecimento também de vínculos familiares, né? Aquelas pessoas começaram a perceber o quanto estavam distantes dos seus pais, o quanto precisavam, né, se dedicar mais um pouquinho ao seu pai, né, se organizar, a sua irmã distante, né, também houve essa questão, assim, de fortalecer. Algumas famílias tiveram essa sabedoria, né, de fortalecer esse vínculo familiar, de ter também o perdão, né, de se perdoar de alguns conflitos e diante de uma tragédia, assim, de um epidemia, de um problema desse, saber que eu estou aqui, de repente posso morrer. A gente sabe disso, mas não ficou tão visível para nós, né? A gente tem um amigo, assim, um vizinho que estava aqui bonzinho essa semana, próxima semana, né? Ninguém sabe, ou estava bom e de repente faleceu, né? Então, assim, teve esse lado também, assim, eu digo assim, positivo, da gente repensar a nossa vida, né? Como é que nós estávamos no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso convívio familiar, com o nosso marido, nossos filhos adolescentes, que a gente naquela correria do dia a dia acorda, toma café e vai, deixa no colégio e passa o dia trabalhando, almoça, e um almoça no lugar, outro almoça no outro, e aí não tem aquele momento de conversar. Muitas famílias também, a gente percebe, começaram a se conhecer, né, nesse momento que estavam mais tempo dentro de casa, né, tiveram essa Sim. oportunidade de conhecer o esposo e a esposa, os filhos entre si, né, então a gente também tem que olhar, começar a ver também por outros olhos. Outra coisa também que é importante também que a gente começou a perceber um lado positivo é a questão da tecnologia, né? Nós já usávamos, principalmente os jovens, adolescentes, e os idosos, digo assim, começavam a tatear, né? Às vezes alguns não queriam, achavam muito complicado, e assim com a pandemia eles começaram a ver, não, se eu quero falar com meu filho que está distante, eu vou ter que usar o celular. Vamos para videochamada, né? Vamos usar aqui um WhatsApp. Aí alguns idosos tiveram que começar aos poucos utilizar essa ferramenta e viram que é possível, né? Lógico, um aprendizado no tempo deles, né? Aos poucos, treinando, né? Vendo alguém ali que mora junto, que já tem um conhecimento, e aí eles foram também conhecendo esse lado, né? Das mídias sociais. A gente vê nas mídias sociais alguns atores, por exemplo, idosos que, como se diz, bombaram, né? Estão com milhões de seguidores. O Ari Fontoura é um, porque ele teve uma sacada diferente, né? De passar por esse momento dentro de casa, mas aprendendo a cozinhar, inventando, reinventando, criando com, né, com humor. Teve esse outro lado também que a gente
vi que foi positivo, assim, digamos, de certa forma, foi positivo de conhecer as mídias sociais, né? Também a questão espiritual, muitas pessoas se voltaram, assim, pela mídia social, YouTube, né? Também Facebook, até na televisão aberta, as missas, né? Os cultos começaram a ficar mais frequente, presenciar. E algumas pessoas começaram a buscar essa busca interior, né, espiritual interior, desenvolver isso, se identificaram, se reconheceram, que viram também uma fortaleza, né, para diante de tantas perdas, perdas de entes familiares, perdas assim econômicas, materiais, de se reestruturar, né, novamente. E aí a gente vê que realmente a gente precisou de, nós estamos precisando ainda usar muita criatividade, né? Porque a gente amenizou, melhorou algumas coisas, algumas estão voltando assim ao normal, mas a gente precisa de muito cuidado, a gente precisa ainda ter aqueles cuidados essenciais, básicos, máscara, álcool, né? Ainda o distanciamento e cuidados assim com o nossa saúde, nosso dia a dia também, em fazer as nossas atividades com tem essa atenção maior, né? Porque realmente ainda não acabou. E a gente precisa ter um cuidado, porque voltando muita coisa, né? Voltando, digamos assim, a funcionar realmente, né? Os eventos, né? A questão cultural, né? Que teve grandes perdas, a gente precisa participar, ajudar também, né? Dessa forma, participar, mas também com muito cuidado. E aí, nesse contexto, a gente levando o nosso familiar, nosso é possível a gente ter esse momento, principalmente agora no final do ano, onde os cinemas já estão abertos, né? Os shoppings já enfeitados, tem aquela curiosidade, né? Crianças, os idosos também, de querer comprar o presente de Natal para o filho, para o neto, né? É possível, né? Com cuidados, vendo principalmente o idoso, que é aquela população de risco, né? De maior risco, apesar da grande maioria já na dose de reforço, mas a gente É. ainda precisa ter um cuidado, né? Ver os horários, abrir o shopping logo no início, então vamos logo no início, né? Ver os horários, ver aquelas lojas que não ficam tão cheias, né? Tão assim, com gente tão que sejam pequenas demais e que de repente possa aglomerar. Então, assim, são esses cuidados que a gente tem que ter ainda, né? Permanece tendo esse olhar, esse cuidado em relação a isso aí. Hum, é, com certeza. Né? Assim, a gente ainda está passando nesse momento de transição, né, Tassimei? Assim, então é essencial a gente ainda ter esses cuidados, né? E também ainda, né? Ainda há assim, surgimento de casos, né? É, como a gente falou, né? Assim, de doenças, né? Psíquicas, né? De depressão. Ainda há agora, surgimento agora, né? Porque às vezes, né? Tem pessoas que passaram por esse momento todo de pandemia, né? E agora, né? Digamos assim, já nesse novo ano, né? Que a gente já está nessa parte da retomada e tudo, é, desenvolveram doenças de depressão, de ansiedade, já por conta da carga, né? Da carga, assim, que já passaram por muitas coisas, né? Que já acumularam. E, assim, é bem importante, né? A gente dar atenção, né? Assim, e ver, é, de ver, né? Com cuidado nesse momento, né? Não achar que a gente já tá passando, né? Já tá todo mundo bem, já, né? Como você tá falando, tanto os cuidados físicos como os cuidados emocionais também, né? Tantos cuidados físicos que a gente tem que ter, né? De álcool, de tal, de não sair, né? Então, assim, eu acho que a gente tá vivendo hoje um momento tão, assim, numa linha tênue, né? Assim, tanto que você eu já posso ir ali um pouquinho, né? Me alargar um pouquinho, preciso, né? Ir saindo um pouquinho também, né? Mas também tenho que ter cuidado, né? Então, assim, é sempre, né, usar aquele bom senso, assim, até onde eu posso ir, como você está dizendo, né? Até onde eu posso ir, o que é que eu posso fazer, né? Como é que eu posso viver, né? Agora é uma transição, né? O outro momento de transição. Acho que a gente teve um momento de transição, né? Que foi bem no início, que foi aquele transição que era da vida normal para a vida do isolamento social. E agora a gente está vivendo um novo momento de transição, que é essa transição, né? Das vacinas que chegaram, né?
e que agora a gente está vivendo uma nova fase, né? Algumas pessoas já estão vacinadas, já estão tomando a dose de reforço, né? E só que a gente ainda precisa ter atenção, porque a pandemia ainda não acabou, né? Aí você ainda pode desenvolver, né? Mesmo vacinado, você ainda pode, né? Desenvolver a doença, pegar mesmo de, né? Enfim, é importante a gente ter, né? Todos esses cuidados. E você falando aí um ponto, né, bem importante, né? Teve uns aspectos positivos demais, né, da pandemia. Muitos aspectos positivos, né? E que refletem, que vão fazer com que, né, as pessoas vão levar esses aspectos positivos aí, né? Às famílias, né? Eu acho que realmente dentro da família teve uns aspectos realmente muito positivos, é, que foi exatamente essa conexão maior, né? A gente pode falar de uma conexão maior entre pais e filhos, né? Embora, né, estejam vivendo assim, os desafios, né, como a gente pontuou, existiam e existem os desafios da convivência intensa, existem, né? Mas também existe essa parte, né, de que você, Tassimeire, eu acho que a Tassimeire caiu. Deixa eu ver, deixa eu chamar ela aqui de novo. Deixa eu chamar, só convidar aqui a Tassimeire de novo. Acho que ela caiu aqui. Tassimeire. Tô tentando chamar ela, mas eu não tô. Oi, Pronto, minha foi gente. Ah, o som voltou. de novo. Aí eu saí logo. Voltou. Foi. Vamos lá. Ai, foi. Pronto. Então, assim, aí eu só concluindo, né? Então, assim, a convivência intensa ela trouxe tanto esses conflitos, né? Essas coisas, esses desafios familiares, né? Que as pessoas, as famílias tiveram que criar, né? Se estruturar novamente, né? Ter criatividade para lidar, né? Com esse momento, mas também trouxe, né? Os pontos positivos que foi a conexão, né? Assim, como acho que até você pontuou, né? Pais que trabalhavam fora, né? E agora não tinham tempo para ficar com os filhos, né? E aí agora, né, a família estava mais dentro de casa, né? Pais, ouvi muitos relatos, sabe, assim, de pais que, ai, agora eu pude prestar mais atenção naquilo do meu filho que eu nem percebia, né? Eu nem percebi. Porque a gente tinha a nossa rotina, aquela vida agitada, meu filho ia para a escola, às vezes era integral, né? Ficava o dia todo na escola. E agora eu estou percebendo isso do meu filho que eu nem percebia, né? Algo, né? Então, assim, Sim. trouxe, né, Tassimira, assim, essas Esses momentos características assim que positivas. foram sendo construídos, né? A gente se perdia muito, como eu falei antes, na nossa rotina de trabalho e filho para a escola e faz dever, ajuda dever, acaba fazendo essa rotina corrida, coisas simples, né? De sentar para conversar, tomar um café. Então começaram a perceber quanto é prazeroso, né? Chegar na casa do meu pai, da minha avó, que tem 90, 80 e poucos anos, e é escutar as histórias dela, mesmo que às vezes sejam histórias repetidas, mas aí às vezes a gente fica com aquela história, escuta, né? Ouve, mas não escuta, né? Aí a gente vai fixando, vai montando. E assim, algumas famílias tiveram aquela história de fazer tipo um diário da pandemia, né? De colocar a sua rotina, né? Foi uma estratégia, uma maneira que está colocando também suas emoções para fora, né? De como estavam lidando com essa situação, como estão lidando também, né? Que eu digo atualmente, a gente já falou várias vezes que não passou, mas lidando com a situação. E aí, nesse momento também, a gente comentando, de ter esses pequenos momentos de ver como é prazeroso, como é bom, né? Tá lá o meu filho pequeno, escutando a minha mãe, escutando a avó, falar da vida dela, de como ela, naquele tempo, né? Eu escutar a história, às vezes conhecer coisas da minha mãe que eu nem sabia, né? Nem conhecia. E aí agora estou tendo essa oportunidade de escutar, de ver de ter esse momento, né? São coisas simples da vida que a gente vai começando a perceber e dando mais valor,
né? É um aspecto, eu digo assim, positivo que essa pandemia nos trouxe, né? Trouxe para a gente. E dessa questão intergeracional também, né? Criança de 10 anos está tendo mais convívio com idoso, a pessoa de 60, de 80, com adultos que pensam diferente. E aí tem os dois lados, né, da moeda. A gente teve casos que realmente foram os conflitos bem complicados, né? E teve, vamos pensar, vamos crer que foram mais positivos, né, em relação a conhecer, né? Ah, minha avó que precisa de ajuda, ela anda mais devagarzinho, né? A criança, assim, digamos assim, perceber de 6 anos, 7 anos, perceber, ah, minha avó, ela precisa que eu ajude, né? Aquele pensamento de criança. A vovó precisa de ajuda para comer, né? A vovó não escuta direito, né? Então, vou ter, ajudar a minha avó, né? Da adolescente também, né? Tá reconhecendo, vendo a sabedoria dos seus avós, dos seus tios, né? Também tá ensinando, né? Como eu falei das mídias sociais, tá tendo aquela oportunidade do idoso querer conhecer, do adolescente estar querendo aprender e se envolver, descobrir que é prazeroso esse momento, esse convívio, né? Então, assim, eu creio que foi lado, assim, questão, assim, bem positiva também em relação a isso, né? Da gente estar tendo essa troca, assim, de informações, esse convívio intergeracional dentro de casa por vários dias, por vários momentos, que antes participava de uma festa familiar, estavam ali juntinho, tudinho pronto, mas cada um foi para sua casa. E agora não, né? Acordar, passar o dia, né? Dormir, aí um tá doente, então se isola, como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode cuidar da minha avó que não pode pegar nada, né? E aí fomos tendo, como eu disse, a gente teve que ser bem criativo, bem dinâmico nisso daí. Houve ganhos, né, Tassimere? Houve muitos ganhos, né? E eu ouvi falar assim, né? Ah, a pandemia, as pessoas falando, o dia em É, que o mundo parou, né? E realmente, né? O mundo parou. E a gente parou também, né? Tanto para se escutar também, né? Então, acho que também as pessoas ficaram muito mais auto, né, reflexivas, né? Porque naquela rotina do dia a dia, né, da correria e tudo, né, você às vezes passa e não olha, né, aquela história, né, passa e não olha nem a flor que tá no caminho, né, porque nem consegue olhar. E agora não, né? Você parou, né? As pessoas pararam, né? A família parou para estar junto, para viver, né, para saborear aquele momento, que muitas vezes era um café da manhã uhum, correndo em pé ali, tendo que sair, né? E agora não, né? Agora, né, as pessoas ficaram, né, realmente ali ao redor de uma mesa, né? Então, e pararam também para se olhar, para se escutar, para refletir também sobre o mundo, sobre a vida, né? Então, realmente teve esses aspectos assim bem, né, que foram bem positivos e que são esses uhum, aspectos que vão ser levados, né? Que vão ser levados para a vida aí, né? Eu acho que realmente esse momento da pandemia foi algo que nos trouxe um grande valor, né? Que a gente é algo acho que é, marcou, né? Que marca, né? Ainda está marcando, né? Marco, né? Acho que ninguém passou ileso, né? Nem está passando, né? Não vou nem dizer passou, né? Estamos passando, né? Ninguém passa, né? Está passando ileso por esse momento da vida, né? Cada um teve, né? Tantos os seus aspectos de perda como o aspecto de ganho, né? E foram coisas intensas, né? Perdas e ganhos, né? Então, é interessante, né? Realmente a gente parar, então, para refletir, né? Quais foram meus ganhos, né? O que foi que eu ganhei, né? Nessa pandemia, né? O que foi, né? O que foi que ela me trouxe, né? De positivo, E né? eu E acho que isso é é uma importante reflexão refletir, né? individual, né, pessoal, cada um, e também familiar, né? Vale a gente ter esse momento, né, familiar, de conversa familiar, da gente refletir. O que é que a gente está aprendendo, né? O que é que foi de positivo, né? O que é que foi de negativo? Negativo a gente sabe, né, as perdas, enfim. Mas o que é que a gente teve, o que é que a gente pode olhar de outra forma? Como a gente pode olhar de outra forma, né? Eu creio que, por exemplo, agora no Natal, esse Natal já vai ser bem diferente de muitos anos atrás, né?
daquele ano que era correria de compra de presente, de troca-troca e tudo mais. Ano passado já foi um Natal mais comedido, né? Esse ano, acho que vai ser um É, recomeço, né? De rever algumas coisas, né? Do interesse do material, do presente. Será que vale a pena mesmo? Acho que vale mais a pena a gente estar aqui na nossa família, compartilhando, Sim, né? Trocando informações, daquele momento, é, o aqui e agora, né? Como trago para a minha vida, hoje é uma graça, né? Que eu estou vivendo o dia de hoje. Amanhã, né? É um outro dia. Vai ser uma bênção de Deus, é. ele me dá a oportunidade de estar aqui novamente, né? A gente E voltou mais os nossos olhos ao essencial, né? As coisas essenciais, né? Não as coisas passageiras, né? É, o que eu ganhei, né? O que é essencial na minha vida, né? Diante de todo esse tempo passado, né? De crise, de pandemia, né? De sei lá, né? De isolamento, né? Então, assim, estar, como você está falando, né? Estar com o outro, né? O Natal, ele nos remete muito à família, né? Então, as famílias realmente se reúnem, né? E assim, e aí, né? Passou a ter mais valor a estar, né, com o outro, a estar nessa convivência familiar, né, a ver o outro, né, de uma forma diferente, né? Eu creio sim, né, que isso vai ser, né? Assim, ainda vai acontecer o Natal, mas eu acho que realmente, assim, acho que vai ser de uma forma realmente nova, né? Um olhar novo para as coisas, é para o verdade. essencial, para as pessoas. Bem interessante, né? A gente fechar o ano, né, Tassimira, assim, com né, as famílias, né, a gente já nesse novo momento, né, de uma transição mais suave, e aí a gente se reencontrar, né? Exato. Poder se Se reencontrar. reencontrar e aproveitar aquele momento, né? Aproveitar bastante aquele momento. Exatamente. É. Gente, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente já falta aqui uns É, 5 minutinhos, isso, pelo passa que eu rápido, vejo né? aqui. É, Então, passa rápido, é bem rapidinho. A gente. Mas se alguém que quem tiver aí quiser fazer alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, né? Bem rapidinho. Mas se não, a gente já vai, né? isso. Não, Fechando, acho né, que Tassimere? é Quer isso. A falar mais alguma coisa, gente Tassimere? está aprendendo ainda muita coisa, né? Nós estamos aprendendo, estamos nos ressignificando também, né? E nessa nossa rotina, no nosso cotidiano, no nosso ser e junto à nossa família, que a gente não vive só, né? O ser humano não vive só. Tem a família, pode ser sanguínea ou família, né, de afeto, e a gente crescer junto, né? E aproveitar o momento, o dia de hoje. Que o Vânia quer falar sobre o site? Exatamente. Sim, vamos falar. É, então, a gente faz parte de um projeto, de um site, né, uma plataforma, que é a plataforma carolinameireles.com.br. Então, a gente faz atendimento online, né? Então lá a gente tem vários profissionais da área de saúde, né? Nós temos fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicóloga, nutricionista, educadora física. Então são vários, é uma equipe multidisciplinar, né? Nós temos apenas 3 meses de plataforma, mas a gente já está aí, né, atendendo, né? A gente atende em qualquer parte do mundo, né, Tassimene? Atendimentos via online. E a gente também tem outros projetos dentro dessa plataforma, que são o quê? São os nossos, a gente faz artigos, né? Todos os nossos artigos estão lá. A gente faz essas lives também, as lives ficam, né, organizadas lá no site. Então a gente vai trazer também Os e-books. cursos, né? Vai trazer e-books, os e-books, né? Então, assim, vocês, né, sintam-se convidados, né, a conhecerem a plataforma, é www.carolinameireles.com.br, né? Então, lá tem todas as informações, né, sobre quem somos, sobre, né, o que fazemos, e aí pode, né, entrar e olhar lá o site que estamos por lá, né, Tassimere? Quer falar mais alguma coisa? É De alguma isso. coisa do E aí eu queria site? Acho que agradecer é todo isso, mundo né? que participou, né? Agradecer aqui o Vânia pelo convite também. Nós
fazemos parte da equipe e a gente está aqui também disponível, né, a ajudar no que for preciso. Lá na plataforma pode lançar perguntas, alguma coisa, alguma dúvida, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Exatamente, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem também perguntar em box, alguma coisa, Sim. né? A gente está disponível. Tá certo, gente? Então foi muito bom, né, estar com vocês nesse bate-papo, foi muito bom. E é isso. Então, Tasmeire, muito obrigada pela sua participação, te agradeço. E até a próxima, né? A gente pode ter uma próxima E, live, se Deus até um quiser. próximo encontro. Tá, joia. Tá Tchau, gente. bom? Boa noite. Deus quiser. Tchau, tchau, Tasmeire. Boa noite. Tchau, gente. Tchau.